E agora vamos dar continuidade para falar sobre pontos importantes na avaliação de perigos microbiológicos do APPCC, né, na relação de severidade e probabilidade. Eu vou chamar a Estela, né, a Estela Quarentei, ela é consultora da BRG Brasil, ela é farmacêutica, bioquímica de alimentos, bioquímica de alimentos, mestre em saúde pública, auditora líder ISO 9001 e ISO 22000, tem mais de 30 anos de experiência na área de alimentos, atuando como instrutora, consultora, assessora e auditora para sistemas de gestão de qualidade da segurança e proteção do alimento. Ela é professora convidada para graduação e pós-graduação na área de qualidade e segurança de alimentos na Faculdade de Saúde Pública da USP. Estela, mais uma vez, obrigada pela parceria, por estar aqui com a gente. E se você sentir à vontade, pode começar. Ok. Bom, bom dia a todos. Estão todos me ouvindo? E sim, né? Estão indo bem. Vamos lá. Eu quero, primeiramente, agradecer essa oportunidade de participar desse evento, né, tão bacana, e também de uma forma bastante atual. Vamos lá, vamos começar a falar, então, a respeito da... gente, primeiro probleminha, como é que eu faço para passar os slides? E minha apresentação acho que não entrou. Só um minutinho, o Renato já vai passar para você. Acho que você já está como palestrante. Agora, tenta clicar, Estela, na sua tela. Compartilhando a apresentação? Não? Ela travou aqui, ela está no primeiro slide. Renato, acho que vai ver para gente. Vamos aguardar só um minutinho. Tá bom, vamos aguardar. Pessoal, aproveitando para falar que nós somos 130 nesse evento. Queria agradecer muito, porque teve uma ótima adesão. Muito obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, lembrando que estamos aqui para responder o máximo de perguntas possíveis, mas provavelmente a gente vai responder mais por e-mail, mas enviem pelo chat, que isso enriquece, né, todo o nosso webinar aqui. Fiquem à vontade para comentar também. Mais uma vez, obrigada pela presença de 130 pessoas hoje de manhã. Conseguiu, Estela? Está travado, porque está o primeiro slide, mas eu dou Enter e não sai do primeiro slide. Eu coloquei no primeiro slide aqui para você, Estela. Quando você precisar mudar de página, é só me falar que eu troco para você. Pode ser assim? É página 60, tá, Renato? Isso, já tá na página 60. Beleza. Tem algum modo que eu consiga tirar os slides aqui do lado para eu conseguir enxergar o slide por inteiro? Eu conseguir enxergar o slide por inteiro? Ele está aparecendo na tela cheia. Agora, para você... Fala, Camila. É só você apertar onde tem 4 bolinhas. Uma em cima. Quando você aperta, ele aumenta a visualização. Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos lá. Cada palestrante que entra é uma novidade, né? Evento, além de tudo, muito emocionante. Bom. Ótima. Vamos lá, gente. Então, eu vou falar da importância da avaliação de severidade e probabilidade de ocorrência de perigos microbiológicos dentro do sistema PPCC. O que eu acho muito interessante, vou fazer alguns links, né, com a palestra da Vanessa, porque a própria legislação ela foi totalmente atualizada com o conceito de risco e probabilidade de ocorrência, de severidade e probabilidade de ocorrência. Né? Todo o conceito dessa atualização foi feito com análise de risco. Isso é muito bom. Né? Então, agora as coisas começam a se conversar melhor. Né? Legislação, com ferramentas, né? Isso é um ganho muito grande. Bom, sistema PPCC foi criado lá na década de
50 para levar o homem para a Lua. Vamos colocar essa situação da década de 50 no contexto atual. Né? A definição mais atual e mais resumida do sistema PPCC, publicada inclusive pelo Codex, é que é um sistema que identifica, avalia e controla perigos significativos. Só com base nesta definição, a gente percebe que eu preciso ter um conhecimento do que é um perigo significativo, porque senão eu não vou conseguir identificá-lo, não vou conseguir controlá-lo. Né? Então, eu preciso, provavelmente, de algum recurso para enxergar o que é um perigo significativo. E se eu estiver pensando em termos de perigos microbiológicos na produção de alimentos, lógico que o enfoque, por favor, volta ao slide anterior, eu não terminei, muito obrigada. O enfoque, pensando em micro-organismos, são micro-organismos patogênicos, né? Uma vez que há uma preocupação com a saúde do consumidor. O sistema PPCC ele foi feito para isso. Por tudo que a Vanessa falou, né, a gente já consegue perceber que existe uma complexidade e um nível de conhecimento muito grande quando a gente está falando de microbiologia. Né? E o próprio sistema PPCC, quando absorve isso tudo, traz um cunho técnico-científico muito grande para a ferramenta. Tenho que estudar, principalmente microbiologia, né, para fazer um sistema PPCC adequado, consistente e que dê um nível de proteção aos alimentos desejado. Só que o que nós temos hoje no mercado, não só no mercado de indústria de alimentos, mas o que é que acontece no mercado? Né? Negócios dinâmicos, todo mundo pensando em produtividade, agilidade, velocidade, as empresas querendo se certificar em prazos cada vez mais curtos, né? Todas as normas exigem uma análise de risco, minimamente um sistema PPCC, a gente tem um excesso de informações, tá, ótimo, lindo, morreu. Onde fomos parar com tudo isso? Na realidade, isso tudo nos trouxe um distanciamento do conhecimento técnico-científico. O que eu mais escuto, o que a gente mais percebe é quando você fala, você vai ter que estudar microbiologia, você vai ter que estudar o que está acontecendo com o seu processo, a qualidade microbiológica das matérias-primas que estão entrando, dá um desânimo no povo dentro das indústrias, né? Mas nós não temos como sair disso. Tá? Então, eu percebo isso, as pessoas querem muita rapidez. A gente não vai ter tanta rapidez. Tá? A gente precisa efetivamente conhecer. E outra coisa que eu percebo muito é que também como um efeito colateral de toda essa velocidade, um distanciamento do conhecimento básico da ferramenta. Se isso é uma ferramenta de análise de risco, eu tenho que conhecer todos os conceitos, todo o raciocínio que me dá em base à utilização dessa ferramenta. Então, a minha proposta daqui para frente, no meu material, é resgatar esses conhecimentos que são base de uma análise de risco, justamente as variáveis de severidade, probabilidade de ocorrência, e depois eu tenho alguns exemplos de tabelas. Não vou entrar aqui no mérito em termos de elaboração de matriz de significância, de matriz de risco. Eu vou me atentar a falar sobre severidade e probabilidade de ocorrência. Mas é lógico que se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar e a gente responde. Ok? Pode mudar o slide, por favor. Bom, o FIMEA, né, conhecido atualmente como análise de modos e falhas de seus efeitos, foi a ferramenta base, a ferramenta que foi adaptada para a elaboração do sistema PPCC. Uma coisa muito importante a respeito dessa ferramenta é que foi a primeira ferramenta desenvolvida exclusivamente para entendimento de falhas de processo. A partir do momento que eu paro e olho para como uma falha acontece, qual é o modo como aquela falha acontece, qual é o efeito, qual é a consequência que aquilo tem, né? Eu coloco o meu conhecimento e a minha possibilidade de agir dentro de um processo num nível muito mais elevado. Então, o raciocínio básico do FIMEA é entender o processo, dimensionar as falhas daquele processo e, com isso, conseguir priorizar ações.
Gente, eu estou praticamente falando o que é um sistema PPCC, né, para vocês verem como é muito alinhado. O FIMEA ele foi elaborado para dar confiabilidade e segurança. É isso que a gente quer no sistema PPCC. No FIMEA, eu falo de falha de um processo. No sistema PPCC, eu falo de um perigo, né? Porque uma falha na produção de alimentos pode levar a uma contaminação daquele alimento, né? Por um perigo que vai provocar um dano à saúde. Esse slide, que eu quero que vocês gravem, é este conceito que está dentro do FIMEA. Entender falhas e dimensionar falhas. Ok? Podemos ir para o próximo? Próximo slide. Tá? Muito obrigada. Bom, eu tenho aqui 2 resumos. Do lado direito, eu tenho uma representação gráfica dos passos do FIMEA. Eu tenho 6 passos no FIMEA. E aqui do lado esquerdo, eu tenho 7 princípios do plano PPCC. Olhando para os conceitos do FIMEA, qual é a primeira coisa que eu faço? Identifico falhas. Sistema PPCC, identifico perigos. Depois, como segunda etapa do FIMEA, avaliar a severidade daquela falha. Mas, além de avaliar essa severidade, dar um número para ela. Quantificar. Depois eu vou olhar para a probabilidade de ocorrência dessa falha. Mas também vou quantificar. O FIMEA ainda trabalha com outra variável, que é nível de detecção, que no sistema PPCC não é usado dessa forma. E depois ele usa isso tudo para calcular o risco. Vejam, gente, é sempre com um número. Eu tenho um recurso de quantificação. Tá? É isso que vai dimensionar. E depois eu entro nas correções, nas ações, nos registros e tudo mais. Vamos olhar um pouquinho o plano PPCC. Eu tenho uma análise de perigos. E depois eu tenho determinar PCC, limites críticos, monitoramento, ação corretiva, verificação e documentação. Olha que interessante, gente. O FIMEA, ele dá mais espaço para a tal da análise de risco. Ele visivelmente, né, mostra, ele escancara a importância da severidade e da probabilidade de ocorrência. Isso está como uma etapa da metodologia. E no sistema PPCC, isso está embutido na análise de perigos. Muitas vezes eu escuto de algumas empresas, o pessoal fala, não, mas por que eu preciso ficar estudando severidade e probabilidade de ocorrência? Isso não vejo nos 7 princípios. Né? De forma explícita, não, mas ele está dentro da análise de perigos. Então, é isso que eu falo que a gente tem que conhecer a base dessas metodologias. A gente tem que se aprofundar nesse conceito. É isso que vai fazer toda a diferença. Né? Quando os profissionais da área de alimentos que elaboraram essa nova RDC, quando eles pararam para estudar, eles fizeram esse raciocínio. Qual é a severidade da Salmonella typhimurium? Qual é a probabilidade dela acontecer? Quando a gente fala em severidade, eu estou pensando no dano que aquilo pode provocar à saúde de nós. Vai matar? Vai provocar um desconforto gastrointestinal? Qual é a probabilidade de ocorrência? Né? A Vanessa comentou muito bem. Eles abriram a percepção da necessidade de se estudar melhor a salmonela, né? Por conta de que, dentro dos casos de salmonelose, havia uma incidência muito grande de Salmonella typhimurium e Salmonella enteritide. Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? Quando eu mostro esses dois esquemas aqui para os meus alunos, eles ficam assim, nossa, agora eu estou entendendo a importância da severidade, da probabilidade de ocorrência. Antes eu não enxergava isso no sistema PPCC. Então, a gente tem que entender também, né, o que está contido nessa análise de perigos. Que eu costumo dizer o seguinte, gente, avaliar severidade e probabilidade de ocorrência não desapareceu. Aliás, nenhuma ferramenta de avaliação de risco, né, ou de análise de risco foi desconsiderada. Muito pelo contrário, vamos dizer assim, o alicerce, né, de todo o trabalho de risco. Né? Bom, vamos para o próximo slide, por favor.
Bom, se nós formos olhar o que está escrito, né, nas normas relacionadas à produção de alimentos, pode ser Códex, pode ser a revisão agora de 2019, 10.020.000, eu tenho uma definição do que é a tal análise de riscos, perigos, que está lá no princípio 1. É um processo de coleta e avaliação de informações. Veja, gente, coleta de informações. Eu tenho que estudar. Bom, senão eu não coleto essas informações. Essas informações é que vão me ajudar a decidir quais os perigos são significativos ou não são significativos. Especificamente para a produção de alimentos, e pensando na ISO 22000, quando a gente fala em severidade, a gente está pensando numa função de probabilidade de ocorrência de perigos dentro do processo e severidade daqueles perigos. Né? Então, é esse levantamento de informações. Gente, sistema PPCC não é preenchimento de tabela. Né? E quando a gente fala que eu preciso estudar, não é do tipo que às vezes eu escuto muito. Né? Vamos dar uma googada, né? Põe esse negócio no Google. Tudo bem. O Google vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a entrar em contato com sites fidedignos e trabalhos fidedignos. Tá? Mas não é uma coisinha tão simples assim. Tá bom? Então, guardem aqui. Análise de perigos é coleta de informações para conseguir decidir o que é significativo ou não, pensando em levantar informações a respeito de probabilidade de ocorrência e severidade dos perigos. Para o próximo, por favor. Próximo slide. Agora, se a gente for olhar, né, ainda estou no meu raciocínio aqui de estudar um pouco, ou de mostrar um pouco para vocês, tudo à base de análise de risco, tudo à base de ideia e de sistema PPCC. Quando eu entro na norma, por exemplo, ISO 31000, que é a norma que destrincha bastante, né, a parte de gestão de risco, quando ela fala em informação, em coleta de informação, ela diz que essas informações que eu vou utilizar para levantar severidade ou probabilidade de ocorrência são informações históricas, informações atuais, dependendo do caso eu posso fazer algum prognóstico futuro, e ela fala que essas informações precisam ser oportunas e claras. Bom, informações históricas e atuais me remete à necessidade de analisar o meu processo, coletar amostras, mandar fazer análise microbiológica da minha matéria-prima, produto acabado, produto semi-acabado. De repente, não necessariamente é a empresa que vai fazer tudo isso, se refere às matérias-primas, os fornecedores podem fazer, mas a gente tem que ter esses dados, senão a gente não consegue fazer análise. Informação oportuna, gente, é informação precisa, informação correta, informação clara, né? Informação confiável. Tá? Bom, o próximo slide, por favor. Dentro ainda da norma de gestão de riscos, agora que eu percebi, nós vamos precisar fazer uma correção, coloquei aqui embaixo como fonte a BNT, NBR, ISO 31000, e para variar o ISO saiu com 2 S, né, gente? Bom, depois a gente corrige. Tudo bem, vamos lá. A norma 31000, ela também é bastante específica quando ela fala de critérios de significância. Né? Então, esse conceito que o sistema PPCC fala, eu preciso identificar os perigos que são significativos, este raciocínio está lá na primeira, este raciocínio está em toda e qualquer outra ferramenta de análise. Eu preciso ter critérios para saber o que é um risco significativo ou não. Tá? E o que eu uso para criar esses critérios? Né? Isso aqui é o que eu mais adoro, gente. Definir e medir consequências e probabilidades. É aqui que mora o perigo, né? Ou aqui que mora o nosso grande risco. Como definir probabilidades de ocorrência e como definir danos. Não existe ferramenta mágica, não existe tabela sobre isso. A gente consegue encontrar, não existe tabela sobre isso, estou exagerando. Né? A gente encontra algumas referências em literatura técnico-científica, em livros de microbiologia, mas isso tudo precisa ser avaliado na hora de fazer um plano PPCC. Será que esta tabela está considerando os micro-organismos patogênicos que eu preciso
tá? Será que esta probabilidade de ocorrência está coerente com o que acontece? Então, sim, podemos usar todas as informações disponíveis, mas precisa passar por uma avaliação crítica daquilo. E a avaliação crítica daquela informação vai ser baseada no estudo e análise de processo, de matéria-prima, né, e de produto acabado. Bom, então aqui é importante, já chegamos à conclusão de que severidade e probabilidade de ocorrência são imprescindíveis, né, ou seja, a importância é tamanha, chega a ser imprescindível, porque justamente com essas duas variáveis eu chego no risco, eu chego na significância. E aqui a gente já tem a informação de que eu preciso arrumar uma forma de definir a consequência e de medir uma probabilidade de ocorrência. Bom, e essa é a grande dificuldade que as empresas encontram, e não só as empresas, mas nós também como profissionais e como consultores, né, precisamos de muito estudo e muita atualização para isso. No próximo slide, por favor. Eu costumo dizer que, na realidade, o sistema APPCC, o FINEA e qualquer análise de risco tem um grande desafio. É o desafio da informação assertiva e da minha realidade. Eu preciso levantar esses dados da forma mais assertiva e da forma mais realística possível. Tá? Bom, tanto em todos esses momentos, se eu vou identificar um perigo, eu preciso ser assertivo e realista. Né? Vamos dar um exemplo. Quando a gente falava em controles de salmonela, nós estávamos sendo generalistas. A partir do momento que eu tenho agora, a própria legislação já está me dizendo, espera aí, não é só salmonela, de repente tem salmonela enteritidis, salmonela tifimurium, a empresa tem que olhar para o seu processo e ver qual das duas efetivamente seria um perigo. Né? É muito interessante que antigamente a gente pegava planos da APPCC e a gente enxergava como perigo microbiológico coliformes totais. Né? Costumava dizer, gente, coliformes totais, já estão me referindo, desculpe a linguagem, né, porque a linguagem é bem antiga, os APPCCs antigos. Estou me referindo a um grupo de micro-organismos. Eu preciso ser específico, preciso ser assertivo na minha identificação. Né? Hoje em dia, a gente já pega alguns planos da PPCC com a identificação do tipo do perigo E. coli. Tudo bem, melhoramos, né, vamos dizer assim, a especificidade da informação. Mas, de novo, né, só existe um tipo de E. coli? Qual é o meu produto? Qual é a minha matéria-prima? Tá? E aí a gente tem que ir mantendo esse olhar para pensar na severidade e na probabilidade de ocorrência. Se eu estiver falando de uma E. coli enteropatogênica, provavelmente não, com certeza eu vou ter uma severidade completamente diferente se eu estiver falando de E. coli 156, é da 7. Né? Probabilidade de ocorrência também vai variar se eu tenho processo tecnológico ou não. Né? E o uso do levantamento das informações dessas duas variáveis vai me dar o tal do cálculo do risco. Não vou exatamente entrar nesse método, mas eu preciso, então, ser assertivo e realista, pensando em identificar falhas, determinar severidade e probabilidade de ocorrência, e com isso eu consigo montar uma matriz de risco que me dê garantias, que me dê confiança e segurança no meu processo. Ok? Então, vamos para o próximo. Tá, volta isso. Esse aqui é um exemplo de uma tabela tirada de um FIMEA que foi elaborado para um produto, não um produto alimentício, né? Um produto que é um bem de consumo. Né? Podemos pensar, sei lá, num ventilador ou qualquer outra coisa, mas não tem problema. Só para vocês saberem, eu uma vez fui fazer um trabalho numa empresa, eles usaram o FIMEA e depois deles aprenderem a usar o FIMEA, eles partiram para o plano APPCC. Eles tiveram um ganho muito grande em termos de conhecimento. Mas vamos lá, esse FIMEA aqui.
Estão vendo que a norma de risco, ela fala que eu tenho que definir, né? E eu tenho que medir. Eu estou definindo as minhas possibilidades de probabilidade de ocorrência, dando um número. E estipulei aqui, ó, eu tenho condições de medir. A frequência aqui, 3, é pouco frequente, uma vez a cada 2 anos. Frequência muito elevada, pontuação 9, acontece uma vez ao dia. Então, a probabilidade de ocorrência, ela é característica do processo. Ela depende, sim, do insumo, porque se a qualidade do insumo for ruim, eu estou levando perigos para o meu processo e eu aumento a probabilidade deles ocorrerem. Ok? Isso não tem nada a ver se vai matar ou se vai dar dor de barriga, tá? Estão pensando na probabilidade de ocorrência. Próximo slide. Aqui são 2 exemplos já dentro de um sistema PPCC. O primeiro também foi extraído de um livro, ou seja, de uma literatura técnico-científica, em que eu crio que o meu critério é alto, médio e baixo, e a minha forma de medir é através de, por exemplo, pH, atividade de água, ou se existe ou não um processo tecnológico. A probabilidade baixa, né, de acontecer presença de patógeno pode ser com um alimento com pH menor do que 4,5, atividade de água menor que 0,85. Bom, mas e na prática? Como é que a gente faz? Na prática, essa segunda tabela aqui, a empresa que montou essa tabela, ela fez análise. Né? E uma coisa que é interessante, gente, pensando na atual legislação, ou até mesmo na legislação anterior, quando a gente vai fazer análise para conhecer, a gente tem que pensar também no plano de amostragem, né? Como foi muito bem colocado para a Vanessa. Tá? Então, não é só seguir a legislação em termos de contagem. Quantos micro-organismos a legislação permite? Então, tem que ter uma base, porque a quantidade de micro-organismos permitida, ela está atrelada a um nível de amostragem. Né? E esta avaliação, esta amostragem, pode ser útil para a gente elaborar um plano de probabilidade de ocorrência. Então, essa empresa colocou probabilidade alta, acontece 6 vezes ou mais por ano, probabilidade média, aquela contaminação, a presença daquele patógeno está acontecendo de 2 a 5 vezes por ano, muito baixa sem histórico, não está acontecendo. Então, é uma delícia, uma maravilha. Todo mundo quer ficar com essa probabilidade aqui, mas infelizmente não é exatamente o que acontece, né? Bom, vamos para o próximo slide. Então, vamos para o próximo slide. Agora vamos falar um pouquinho da raciocínio da severidade. Aqui tem uma tabela também que foi utilizada para esse estudo de caso do CIMEA. A gente pode, mesmo que eu tenha a mesma classificação de pontos, né, eu posso agrupar os meus critérios. Né? Então, aqui a gente tem o não detectável, uma severidade baixa, severidade aqui, pontuação 9 e 10 aqui embaixo, muito alta, né? Risco potencial de segurança ou não conformidade grave. Bom, a severidade é a medição do dano, que aquele patógeno vai provocar para o ser humano. Então, ele é característica do agente. Né? Salmonela pode matar. Outro dia ainda me falaram, né, que fazendo um estudo, lendo um documento sobre Staphylococcus aureus, né, como a Vanessa colocou, tem a questão da toxina produzida, né? Então, existem 7 tipos de toxina e elas têm níveis de dano diferentes. De repente, até aí eu vou ter que chegar. Então, severidade não depende da probabilidade, ela vai depender muitas vezes do produto acabado e vai depender do uso, né? Se eu estou preparando um alimento para criança, se é algum alimento que vai ser usado para uma lactante ou para um adulto com saúde normal. Bom, vamos para o próximo, por favor. Esta tabela eu tirei do livro do ICMSF, que é uma excelente referência em termos de microbiologia de alimentos,
Então, existe, sim, em literatura técnica, já algumas bases para a empresa utilizar e avaliar. Né? Severidade alta, ou seja, é aquele patógeno que vai provocar um dano grave à saúde, muitas vezes com efeitos crônicos e com risco de morte. Severidade moderada, de repente eu posso ter só um atendimento médico. Severidade baixa, são aquelas situações em que há necessidade de uma contaminação por um número muito grande de micro-organismos, né? E também micro-organismos que não provocam efeitos graves para a saúde. Mas o que eu queria comentar aqui com vocês é justamente aquilo que eu falei da Escherichia coli. Vejam, gente, severidade alta, Escherichia coli é 156,7. Severidade moderada, outras Escherichia coli. Tá bom? Próximo slide. Esse aqui é um exemplo prático de uma empresa que, na realidade, pegou duas referências e foi montando segundo, né, a sua necessidade ou a sua percepção. Então, de novo, o critério foi definido como alto, moderado e baixo, e os exemplos de micro-organismos também foram colocados para facilitar o entendimento, e vamos dizer assim, a explicação do que é uma severidade alta, moderada ou baixa também foi melhorada. Né? Efeito grave à saúde, levando a óbito, preciso de uma internação para reverter o quadro. Então, a gente tem que entrar nesse nível de detalhe, né? De estipular um critério de uma forma tão assertiva para que a gente consiga fazer uma boa análise de risco. Tá? Também temos aqui Staphylococcus aureus colocado como severidade baixa, e eu volto a reforçar na questão da avaliação das toxinas. Bom, o próximo slide. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, às vezes as pessoas se surpreendem porque, tá, a conclusão é essa, eu vou ter que estudar? Sim. Eu trouxe tabelas como exemplos para vocês. Mas a gente cada empresa tem que fazer a sua avaliação para ter sua probabilidade de ocorrência e saber seus micro-organismos e fazer seu estudo de severidade. E a gente tem que ir além da legislação. Vou dar um exemplo que também não falei. Quando eu estou pensando em queijo produzido com leite não pasteurizado, a legislação não fala em Bruxelas, mas será que eu não vou ter que considerar? Tá? A Vanessa lembrou muito bem, eu percebo que as pessoas elas ficam muito atreladas à legislação da Anvisa, mas tem legislação no MAPA também, a gente precisa olhar isso. E aqui embaixo eu coloquei exemplos, né, daquele excesso de informações que eu falei para vocês, mas que são informações extremamente importantes, né, sites a serem consultados. E, obviamente, que se eu for consultar, eu preciso ler, eu preciso trazer aquele quadro desse paper ou desse documento que eu li para dentro da minha empresa. CDC nos Estados Unidos tem excelentes informações sobre isso. FDA também, o próprio site de vigilância epidemiológica dentro de São Paulo, né? E tem também, para quem a maioria das pessoas já deve saber, tem dentro da comunidade europeia tem um grupo específico sobre estudo de segurança de alimentos, com muitas informações sobre alimentos, micro-organismos, patogenicidade, tem muita coisa. Nós temos que acessar isso, estudar e trazer para a nossa realidade. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. Opa! O próximo slide era para eu agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade, né? Mas tudo bem, não tem problema, né? Então, acho que agora quem vai falar é a Elizabeth. Muito obrigada mais uma vez e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas. Stella, muito obrigada pela sua participação. Eu adorei, assim, a bronca, viu? O bom é que você dá bronca e a gente ri, porque além de certa, você é engraçada, né? Então, assim, maravilhosa. Eu acho que falta muito isso, não só falo por mim, mas por todos nós, de
analisar o que é a ferramenta PPCC, o que ela traz de verdade, né? Não só colocar numa tabela e ficar lá trabalhando nela, mas o que ela traz, por que a gente está fazendo isso de fato, o que é relevante de fato. E também, linkando com o que a Vanessa falou, eu acho interessante que não só a legislação, mas assim, a gente tem que pensar num sistema com mais robustez, né? Por que está sendo feito isso? Não se limitar, até a Valéria perguntou, se é possível listar os perigos diferentes da legislação. Não se limitar ao que está na legislação. A legislação é o mínimo, mas verificar o meu sistema, olhar para ele, ver o que eu preciso analisar ali de fato, que vai ser importante para preservar a saúde do consumidor, não evitar algum tipo de problema, né? Então, muito obrigada, Estela, pela sua maravilhosa colocação, gostei muito.